Manhã de segunda-feira, o Internacional apresentou o seu novo diretor técnico. Paulo Autuori falou sobre os seus conceitos de futebol e sobre a função que irá exercer no Internacional. Algumas mudanças a curtíssimo prazo, como disse Autuori, já estão sendo executadas e o Inter já tem no ambiente aquele que será o manda-chuva do futebol no restante da temporada. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e sobre as impressões da entrevista coletiva de Paulo Autuori, novo diretor técnico do Internacional. Se bem que impressões no âmbito do futebol, elas não são muito válidas, porque o ser e o estar, eles são diferentes. Às vezes tu tem a impressão de que alguém é alguma coisa, mas na verdade não é o ser, é o estar, porque o estar, ele é passageiro, o ser, ele é duradouro. Tudo isso, Paulo Autuori, apresentado, discorreu sobre filosofia, antropologia, é um cara absurdamente culto, que agrega muito esse conteúdo que ele tem nas entrevistas coletivas, nas falas dele. Eu dei uma brincada porque esse é o nível de conhecimento do Paulo Autuori, esse é o nível de conversa, de intelecto dele, e ele é um cara que tenta passar muito isso em todo tipo de contato que a imprensa tem com ele, que todas as pessoas ao redor dele acabam tendo. E é isso que ele vai tentar trazer para o Internacional. Eu vou falar um pouco sobre o que tem de informação na coletiva de apresentação do Autuori e o que tem também de conceito de futebol. O que o Paulo Autuori vai fazer a partir de agora e quais as ideias dele no departamento de futebol do Inter em relação a isso, tá? Eu começo falando sobre as informações. Para mim, a principal delas é a questão envolvendo o posto do cargo dele. Ele é diretor técnico, que o coloca na posição mais alta entre os profissionais do departamento de futebol. Mas o próprio Paulo Autuori faz questão de dizer que ele entende que virá um executivo de futebol e que ele, Paulo Autuori, sabe qual a posição, a função dele dentro dessa hierarquia, praticamente se colocando abaixo do executivo de futebol que está por vir. E a gente sabe qual é esse executivo, e é um cara que trabalha muito bem com o Paulo Autuori porque conhece muito bem esse profissional. William Thomas, do Avaí, que deve estar de saída do clube catarinense para assinar com o Internacional, uma negociação que ainda não está fechada e anunciada. Isso deve acontecer depois do retorno do Internacional para essa sequência de estreia na Sul-Americana e também estreia no Campeonato Brasileiro, no Equador e em Minas Gerais. Mas o Paulo Autuori, ele não quer entrar na seara do executivo. Ele disse: eu quero me afastar de negociações, eu não negocio no mercado. Eu vou cuidar da parte técnica e de processos. Ele vai cuidar, e ele mesmo se disse, um facilitador do trabalho do Alexandre Medina, ou seja, é o cara da direção que vai encostar no Medina, que vai explicar para o treinador os anseios e necessidades da direção e explicar para a direção, para o vice-presidente de futebol, para o conselho de gestão, os anseios e as necessidades do treinador. É esse elo o Paulo Autuori, mas é muito mais do que isso. É um coordenador, é um cara que vai orientar, que vai aconselhar, que vai respaldar a comissão técnica, que vai fazer tudo isso também no grupo de jogadores e que vai fazer tudo isso também no restante do departamento de futebol. E eu trago aqui as primeiras ações do Paulo Autuori neste cargo como diretor técnico do Internacional. Ele mesmo disse que desde sábado realizou uma série de reuniões no CT Parque Gigante a fim de conhecer os processos e a fim de executar alguns processos. Ele disse que, e falou muito sobre o tempo do futebol brasileiro, tá? Ele é um cara que critica muito o calendário que é apertado do futebol nacional, e ele fala, olha, a gente tem que trabalhar com esse tempo porque é o tempo que é nos dado. Mas, dentro dessas reuniões que o Paulo Autuori executou, ele entendeu que existe muita informalidade nas decisões do departamento de futebol. Como existe muita informalidade, às vezes falta um pouco de organização. E ele disse, olha, eu não quero prender essa informalidade, eu não quero prender esse processo criativo, mas ele precisa sair do corredor e ir para o gabinete de uma reunião. É necessário dar formalidade para que se execute processos.
E ele falou sobre o tempo que ele não vai ter tempo de resolver todos os problemas do Internacional agora a curto e médio prazo. Mas algumas ações ele vai tomar a curtíssimo prazo, que é no momento que ele chegou, já foram feitas ao longo do fim de semana, algumas a curto prazo e outras a médio prazo, em termos de processos internos, tá, do departamento de futebol. Paulo Autuori é esse cara metódico, esse cara de muita metodologia, esse cara de muito projeto, e é isso que ele vai trazer agora como diretor técnico do Internacional, tendo um conhecimento de futebol, tendo uma experiência vasta de um cara que trabalhou nos mais diversos cantos do mundo no futebol e de um cara que foi multicampeão também por onde passou. Um outro detalhe que me chamou a atenção é em relação a Alexander Medina. E o Paulo Autuori, ele rasgou elogios ao técnico do Internacional. Disse que é um técnico extraordinário no que diz respeito à noção do contexto onde ele está inserido. Ele afirma, e ele, como um técnico que foi estrangeiro em muitos países, tá? Ele trabalhou no Catar, trabalhou no Peru, trabalhou na Colômbia, trabalhou na Europa, trabalhou em Portugal, em todos os lugares do mundo ele trabalhou. Ele diz, como os técnicos estrangeiros, não só aqui, em todos os lugares, às vezes eles cometem um erro de achar que a metodologia deles, e o método deles, e os conceitos deles, de outros lugares, é só implementar no lugar onde ele está que vai dar certo. E não é bem assim. Existe um contexto que o cerca. E o Medina, nas palavras do Paulo Autuori, é extraordinário para identificar esse contexto. É um cara que sabe muito bem onde está inserido, sabe a importância do resultado, sabe a pressão que existe em cima do resultado, acima dos conceitos de futebol dele. E elogiou muito o Alexander Medina por isso. E elogiou muito também o fato da direção do Inter ter mantido Alexander Medina mesmo no ambiente de crise, pós-eliminação para o Globo e pós-Clássico Grenal. Disse que é essa continuidade que pode fazer com que um trabalho dê certo, mediante ajustes e mediante principalmente o bom ambiente do grupo sendo mantido e tudo mais. Paulo Autuori apresentado, já viaja para o Equador, para Manta, acompanhar a estreia do Internacional Americana contra o 9 de outubro, contra o Atlético Mineiro depois no domingo pelo Campeonato Brasileiro, vai estar também em BH e é o posto mais alto, o profissional com o posto mais alto no departamento de futebol do clube, o cara que vai agora mandar no futebol do Internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!